Hey people! How are you today? I hope you're very good and let's study English. Hoje nós vamos ver uma diferença entre duas palavras, very e o to. São palavras sinônimos? Será que eu posso usar as duas sempre no mesmo lugar? Então, costumamos ter essas dúvidas aí em relação a essas duas palavras, tá? Então, é muito comum me perguntarem ou eu ouvir frases no sentido em que caberia uma palavra, mas não caberia a outra. Vamos ver o porquê. O very, ele significa muito. Então, é uma frase que serve para enfatizar algo, né? A gente costuma colocar antes de um adjetivo, uma característica, para enfatizar aquela característica. Então, por exemplo, eu posso falar My students are very good. Os meus estudantes, meus alunos são muito bons. Então, eu enfatizei o bom, good, usando o very antes, very good. E o to, ele serve para enfatizar também. Só que ele não traz uma conotação boa. O que é isso? O very, ele enfatiza aquela característica de forma que só aumenta o nível da característica, digamos assim. Então, se eu falo para vocês, né, igual o exemplo que eu dei. My students are very good. Good já é um adjetivo bom, né? Ele já tem um sentido bom. E aí, o very antes, ele faz ficar melhor ainda. Então, ele aumenta o nível do bom, certo? Agora, se eu falo assim, this movie is very bad. Bad é ruim. Então, eu estou falando que é very bad. Eu aumentei o nível de bad, né? Eu aumentei o nível de ruim daquilo. É muito ruim. Então, ó, o very, ele é neutro. Ele aumenta o adjetivo que é bom para ficar melhor ainda. Ele aumenta o adjetivo ruim para ficar pior ainda, né? Então, ele aumenta de acordo com o que já é o adjetivo. Mas e se quando é um adjetivo neutro, digamos assim? Ele vai continuar neutro. Então, se eu falo, she's very tall, ela é muito alta. Mas isso é ruim ou bom? Não faz sentido perguntar, né? Depende. Você gosta de pessoa alta? Você acha bonito? Você acha legal? Eu não acho. Não tem esse sentido na frase. A gente só consegue ver que aumentou o nível daquela característica. Agora, o to, ele não é neutro, ele não faz isso, ele não deixa o sentido só para o substantivo. Ele traz uma conotação ruim pra gente. Então, o to, a gente pode traduzir ele como demais. Demais no sentido de que passou da conta, passou do limite. Então, se eu falo, this computer is very slow. Então, esse computador é muito devagar. Tá, devagar é uma coisa boa ou ruim? Depende da situação. Mas se eu falo, this computer is too slow, é devagar demais. Nossa senhora, então tá ruim. Então, é algo que passou da conta, passou do limite. Então, ele traz todo e qualquer adjetivo para um sentido negativo. E aí a gente consegue perceber que para aquele momento, para aquela situação ou para aquela pessoa, aquilo é ruim, né? Outro exemplo, se eu vou comprar um celular, a cell phone, eu vou comprar um celular novo, nossa, inclusive estou precisando mesmo. Então, espero em breve estar com um melhor para fazer mais vídeos para vocês. Então, eu vou comprar um celular novo. Chego lá na loja e o vendedor vai e me mostra. Tem esse celular aqui e tal. E aí eu vou e olho. This cell phone is very big. É muito grande. Tá, isso é bom ou ruim? Não sei, depende da minha entonação, da minha expressão facial. Mas se eu só falo, this cell phone is very big, fui neutra, né? Agora, se eu falo, this cell phone is too big, é grande demais, quer dizer que pra mim, naquele momento, o grande é ruim, não é o que vai me atender. Então, eu gostaria de um menor,
certo? Então, somente com a palavrinha to, a gente percebe que a pessoa gosta ou quer algo no sentido contrário, né? Então, se eu falo, this cell phone is too big, eu quero um smaller, um menor. Oh, this cell phone is too expensive, é caro demais. Então, eu quero um cheaper, mais barato, certo? Então, o very, ele aumenta a intensidade daquela característica, puxando somente pela característica. Então, se é algo que já é bom, fica melhor ainda. Se é algo que já é ruim, fica pior ainda. Se é algo que é neutro, vai depender muito de um contexto maior para a gente entender se aquilo é bom ou não. Agora, o to, ele traz uma conotação negativa. Então, ele traz qualquer adjetivo, seja adjetivo bom, ruim ou neutro, ele traz para um sentido negativo. Quer dizer que aquilo passou do limite. Não está bom para aquela pessoa, para aquele momento, para aquela situação. Certo? Então, vamos ver aqui. Examples. This car is very big. Esse carro é muito grande. This car is very big. Ok, é muito grande. Isso é bom ou ruim? Não sei. Mas se a pessoa fala, this car is too big, é grande demais. Então, para essa pessoa, para aquela situação, não ficou bom o carro ser grande. A pessoa gostaria de um menor. Se alguém fala, oh, that dress is very short, é muito curto. Ok. Agora vamos supor o pai falando com a filha que tá arrumando para sair para balada. That dress is too short. Esse vestido, aquele vestido é curto demais. Então, pode trocar. Change your clothes, get another dress. Pode pegar outro vestido. Então, nós, mulheres, passamos por isso às vezes, né? Na adolescência, e a mãe, o pai. Oh, that dress is too short. No, não vai poder usar. My brother is very sad. Meu irmão tá muito triste. Ok, ele tá muito triste. Triste já é algo ruim. Então, a gente percebe que já é algo ruim. Então, ele tá muito triste. Então, tá muito ruim a situação. Mas se eu falo, my brother is too sad. Meu irmão tá triste demais. Então, a gente percebe que é algo que passou da conta, passou do limite. Já é preocupante, nesse caso, por ser sad, triste, né? Então, a gente consegue perceber a diferença de intensidade e, muitas das vezes, a diferença contrária. Por quê? Sad já é ruim. Ok. Então, é como se já estivesse caminhando aqui para o pior e ficou pior ainda. Mas o short, curto, isso é bom ou ruim? Ele é neutro, é uma característica neutra. Big é neutro. Então, só com o adjetivo, eu não consigo afirmar se é bom ou ruim. É bom ou ruim para determinada pessoa, para determinado lugar, para determinada ocasião. Depende. Mas com o to, a gente vê que vai para o lado negativo. Se torna algo ruim, algo que passou da conta, tá além do limite em determinada situação. Ok? Então, essa é a diferença do very e do to. Eles não são sinônimos, tá? Então, eles não são sinônimos por causa dessa diferença aí de o to trazer uma conotação negativa para qualquer característica. O very, ele intensifica qualquer característica, mas de acordo com a característica. Exemplos de very. Nós temos o really. Então, eu posso falar, this car is really big. Temos o so, que ele é mais intenso que o very, mas é nesse mesmo sentido, não tem conotação negativa. Então, eu posso falar, she is so pretty. Ela é tão bonita. Então, a gente pode usar o so, o really, como sinônimos do very. O to não é sinônimo do very, ok? Deixa aqui nos comentários para a teacher exemplos com very e com o to. Conte aqui para mim que eu quero ver você praticando e para isso você vai deixar nos comentários os seus exemplos para a gente continuar essa conversa e eu poder te ajudar mais, ok?
Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários também que eu te ajudo, te respondo por aqui mesmo. Right? I hope I see you in our next class. Espero te ver na nossa próxima aula para a gente poder estudar e aprender muito mais English. See you there!